Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que horas que você está vendo esse vídeo. Aqui é o professor Marcelo Lasno e eu vou apresentar para vocês um pouco mais sobre ecologia. Primeira coisa importante sobre ecologia que vamos ver é sobre relações ecológicas. Trata-se do quê? Interações entre seres vivos. Se essas interações acontecem entre seres vivos da mesma espécie, a gente fala em relações intraespecíficas, que podem ser harmônicas ou desarmônicas. Qual a diferença? Aqui ninguém perde, aqui alguém perde, pelo menos um. As relações harmônicas intraespecíficas são duas: colônias e sociedades. A principal diferença entre elas é que as colônias, os indivíduos estão unidos fisicamente e as sociedades não. As sociedades sempre têm divisão de trabalho e as colônias normalmente não têm divisão de trabalho. É uma outra diferença entre ambas. Nas desarmônicas, canibalismo, quando animais, por exemplo, ingerem outros da mesma espécie, e a competição, quando indivíduos da mesma espécie estão disputando algum recurso ambiental limitado. É o caso que acontece, por exemplo, com machos de mamíferos atrás de um território e, consequentemente, de uma fêmea. Relações interespecíficas são entre espécies diferentes. Elas também se dividem em harmônicas e desarmônicas. As harmônicas são mutualismo, as duas ganham e a relação é obrigatória. Cooperação, as duas ganham, mas a relação não é obrigatória. E comensalismo, que é considerado uma relação unilateral, uma espécie ganha e a outra é neutra. Os líquens são bons representantes do mutualismo, associação entre fungos e cianobactérias ou fungos e clorófitas, e a cooperação, por exemplo, o que acontece com animais limpadores. Eu vou mostrar ali para vocês, um animal limpando o outro, eles ganham, mas a relação não é obrigatória. Inquilinismo é a relação de alojamento entre espécies, uma se aloja na outra sem causar dano para essa outra, parecido com o epifitismo, que é considerado por muitos um tipo específico de inquilinismo. Planta epífita é aquela planta que vive sobre a outra sem causar dano a essa outra. As relações desarmônicas, parasitismo, uma espécie explora a outra, como a sanguessuga, por exemplo. Predatismo, um animal devora outro que é de outra espécie. Competição, disputa de recursos, mas agora entre espécies diferentes, é o caso de ervas daninhas nas lavouras, por exemplo. E amensalismo, que é um processo de inibição química. Uma espécie inibe quimicamente a outra. Acontece, por exemplo, na maré vermelha. É uma explosão demográfica que se dá com algas vermelhas. Eu vou mostrar já já. Aqui um exemplo de competição interespecífica. Dois machos disputando território, machos da mesma espécie, da víbora de Gabão. A protocooperação, falei que ia mostrar para vocês, as duas espécies ganham, mas não é obrigatório. Tá vendo? Um camarão limpador na boca da moreia. Tá? Então assim, o camarão está conseguindo comida, a moreia sendo aliviado de restos, e, no entanto, a vida entre eles não é definitivamente juntos, né? Epifitismo, aqui eu estou falando, uma planta vivendo sobre a outra, sem causar dano para essa outra, como em bromélias, orquídeas e samambaias. Aqui o predatismo, um animal devorando o outro, de outra espécie. Aqui o amensalismo, que eu estava falando para vocês, a maré vermelha, tá vendo? São algas vermelhas microscópicas, dinoflagelados, que explodiram demograficamente e lançam substâncias tóxicas na água, matando outras espécies. Essa inibição química é chamada de amensalismo. Tudo bem? Relações ecológicas, meus amigos? Então vamos agora para outro assunto, que é a sucessão ecológica. O que é um processo de sucessão ecológica? Um processo de modificação química, física e biológica de uma região ao longo do tempo. O que acontece é que espécies chegam e espécies vão mudando ao longo do tempo. As espécies que chegam são as chamadas espécies pioneiras intermediárias de série, e as espécies que vão ficar no final do processo de sucessão a gente chama de espécies da comunidade clímax. Você vê essa transição ao longo do tempo? Letra P de espécie pioneira, você vê que no início são elas que ficam, depois começam a aparecer espécies intermediárias, elas tomam, né, o espaço quase que por completo, exceto pelo fato de aparecer as espécies C aqui, que são as espécies clímax, que ficaram no final reinando absolutas. As espécies clímax formam a comunidade clímax, que corresponde na prática aos grandes biomas mundiais. Ao longo da sucessão ecológica, há um processo de, tá vendo aqui, de igualdade entre a produção e o consumo. No primeiro momento, a produção ganha muito do consumo, mas depois esse processo se equilibra. O marcante da comunidade clímax é exatamente isso: a produção é igual ao consumo. Além disso, na comunidade clímax tem-se a maior biodiversidade, a maior biomassa, o maior número de nichos ecológicos. Tudo isso é característico da comunidade clímax, é a comunidade final do processo de sucessão ecológica.
Então, as comunidades clímax são os grandes biomas. Vamos falar um pouco dos biomas brasileiros. Estão aqui muito destruídos, você vê esse mapa mostra isso, tá? Toda essa zona cinzenta é a área detonada, né, dos biomas brasileiros. São áreas antropizadas, você vê que especialmente a zona litorânea brasileira está totalmente destruída pela ação do homem, particularmente pela urbanização, e no caso do interior, além da urbanização, um processo claro de uso da terra para monoculturas. Aqui um mapa do IBAMA mostrando os principais biomas brasileiros. Floresta amazônica em destaque aqui em cima, em marrom cerrado, em amarelo caatinga, em verde escuro mata atlântica, em roxo pampa, em azul pantanal e em rosa mata de cocais. A Amazônia é o principal em extensão, o cerrado é o segundo, depois a mata atlântica. Caatinga, pampa e pantanal. Mata de cocais, mata de araucária, que por muitos é conhecido, é entendida como uma paisagem da Mata Atlântica em a zona litorânea. De todas essas vegetações, o Cerrado é o nosso. Então vamos falar um pouco dele. Aqui é a zona de ocupação do Cerrado, pegando várias regiões, né, várias unidades federativas do Brasil. O Cerrado tem uma característica climática de uma temperatura amena, né? Entre 18 e 22 graus, uma precipitação entre 1.200 e 1.700 milímetros ano, ou seja, uma precipitação intermediária, marcadamente uma área de chuva, de uma estação chuvosa que vai de outubro a abril, 7 meses, e um momento seco que vai de 5 meses, de maio a setembro. O solo do Cerrado é um solo que variavelmente é pobre, ácido e tóxico. Também tem uma origem muito antiga, né? Essa é a característica aqui da região do Cerrado. Detalhe, tá, gente? A gente surta muito com a ideia da seca aqui, e tudo bem, a seca é longa, são 5 meses, às vezes pega aí 100 dias de ausência de chuva completa, mas o solo seca no máximo até 2 metros de profundidade, de modo que muitas plantas do cerrado têm raízes muito profundas, que atingem até 20 metros, desse modo ela consegue ficar, né, com água o ano inteiro, viu? Por causa da profundidade das raízes. Vegetação cerrada é considerada uma vegetação muito diversa, são 3.000 espécies a princípio vegetais. Aqui está a bela caliandra, chamada flor do cerrado. O cerrado tem uma fisionomia muito complexa, que vai desde matas até um cerrado típico, passando por zonas de campos, como o campo limpo e o campo sujo, como eu vou mostrar já já para vocês. Tá? No cerrado típico, vê-se muito uma característica vegetal formada por subdesenvolvido, como vocês estão vendo na foto, caules tortuosos e folhas duras. A gente chama esse aspecto de escleromorfismo oligotrófico. Ao pé da letra quer dizer escleroduro, morfoforma, formas duras, devido à falta de nutrientes no solo, que é entendido sim como uma explicação para esse tipo de modelagem. Mas hoje a explicação é multifatorial e envolve, segundo muitos pesquisadores, também a participação do fogo, que é diminuída por essa casca, né, do suberizada, a herbivoria e a seca, que embora não atinja, como eu falei, tanto quanto se pensa, mas é um fator evolutivo. Gente, isso aqui é uma fisionomia do cerrado, é o campo limpo, tá vendo? Por que chama campo limpo? Porque é uma fisionomia feita basicamente de gramíneas, né? Você vê que às vezes são árvores que dominam plenamente, é o cerradão. Aqui um cerrado típico, que é meio a meio, né, metade vegetação rasteira e metade vegetação arbórea arbustiva. E aqui o campo sujo, você vê que predomina a gramínea, mas tem árvores ou arbustos no horizonte. Buritis formam as chamadas veredas na região do Planalto Central, muito conhecidas. E aqui um pouco da diversidade vegetal, a cagaita, por exemplo, né? E da fauna, como a cascavel, as aves, como o carcará e a ema, tá? Alguns mamíferos, como o lobo-guará e o tamanduá, e outros mamíferos predadores, como o caso da sussuarana, a onça parda ou puma e a onça pintada. Brasília fica mergulhada no cerrado, pessoal. Está aqui o nosso Lago Paranoá, tá? Uma foto aérea. Aqui muita área verde, felizmente. Né? Nós temos 3 reservas da biosfera aqui, né? São núcleos que estão em verdes aqui, ó. Estação na região norte, né? Estação Ecológica de Águas Emendadas. No lado oeste, né, a Floresta Nacional de Brasília, a região da água mineral, tá? E na região sul, né, a região da Estação do Jardim Botânico, que fica na região do Lago Sul. Aqui o Lago Paranoá, em toda a sua extensão, né? A região é uma região aqui
no Cerrado, uma região muito interessante, porque, e particularmente na nossa região, que as águas se encontram aqui, né? 3 grandes bacias se encontram aqui na nossa região, né? A bacia do Araguaia, a bacia do Rio São Francisco e a bacia do Rio Paraná. Ciclos biogeoquímicos. Água vem, água vai. Olha só, a água chega por precipitação e vai embora por evaporação e transpiração, especialmente de animais e plantas. O ciclo da água é um ciclo que vem nos preocupando também, porque infelizmente nós temos modificado um pouco, fazendo chover mais aqui ou ali e menos acolá. O processo de falta de chuva ocasiona o que a gente chama de laterização, entre outros eventos. Você vê que é uma ressecação preocupante do solo, porque não é simplesmente uma desidratação do solo. O processo de laterização ele ocorre com uma espécie de ascensão de metais pesados para a superfície do solo, tornando esse solo muito difícil depois de ser recuperado. E o processo de desmatamento tem feito com que águas rolem de uma maneira mais intensa na superfície, ocasionando um vento de lixiviação que preocupa por 3 motivos. Primeiro, pela remoção de nutrientes, segundo, pela erosão e terceiro, pela acidificação do solo. Percolação é um evento do ciclo da água que também vem sendo perturbado, que trata-se da infiltração da água no solo, e isso tem sido prejudicado pela impermeabilização ocasionada pelos processos de urbanização e asfaltamento. Ciclo do carbono, pessoal, um ciclo muito importante, ligado com o aquecimento global, particularmente pela queima excessiva de combustíveis fósseis, como vocês estão vendo. Além disso, a respiração celular e a decomposição também emitem gás carbônico para a atmosfera, que só é retirado pela atividade fotossintética das plantas. E o ciclo do oxigênio, o oxigênio, que é o segundo gás mais abundante da atmosfera, perdendo só para o nitrogênio, constitui, no final das contas, um ciclo contrário ao do carbono. Aí é só a planta que joga o oxigênio para a atmosfera, que é retirado pela combustão, pela respiração e pela decomposição. O ciclo do nitrogênio, ciclo no N2, é o ciclo considerado o mais complexo de todos, porque há toda uma parafernália de bactérias que atuam no sentido de fixar, transformar e depois de desnitrificar o nitrogênio que aparece no meio ambiente. O processo de fixação se dá em raízes de plantas leguminosas, uma família de dicotiledonas, de eudicotiledonas, e são fixadas também por bactérias livres na água e na terra. Esse processo de fixação, portanto, é feito apenas por bactérias. Quando eu falei das leguminosas, são bactérias que ficam na raiz delas. Esse processo de transformação resulta em amônia, que deve então depois ser transformada em nitrata por um processo chamado de nitrificação, já já a gente vê melhor, e o excesso de nitrato vai para a desnitrificação e também vai para a assimilação primeiro de vegetais e depois de animais que comem já o nitrogênio numa forma orgânica. O processo de fixação é feito por bactérias, como eu disse, que se encontram ou no solo ou na água, ou então associadas à raiz de planta. Essas bactérias têm uma enzima especial chamada nitrogenase, que permite a conversão do gás nitrogênio em amônia. As leguminosas são formam a família, que estão cheias de bactérias, está vendo? Ó? Nessas bolinhas, são nódulos de fixação que ocorrem nas leguminosas, particularmente uma bactéria do gênero Rhizobium, que são fixadores de nitrogênio. Por isso as leguminosas são muito usadas em rotação de culturas, porque enriquecem o solo com nitrogênio. O processo de nitrificação é o processo de transformação de amônia em nitrato. Ele se dá em 2 etapas, pessoal. Primeiro, essa amônia é convertida em nitrito por 2 gêneros bacterianos chamados nitrosococcus e nitrosomonas. Depois, o nitrito é transformado em nitrato por um grupo bacteriano do gênero Nitrobacter. E essa conjunção de ações é que chama-se nitrificação. Portanto, nitrificação é pegar desde a amônia e chegar até nitrato. Primeiro ocorre a nitrosação, que é a formação do nitrito, e depois a nitratação, que é a conversão do nitrito em nitrato. Por fim, vamos falar um pouquinho de problemas ambientais. Eu comentei do efeito estufa, é um fenômeno natural, mas que tem sido intensificado no planeta pela emissão de gás carbônico e de metano, a temperatura aumentando, vem resultando em problemas, e esses problemas são problemas de alterações climáticas, e preocupa-nos pelo menos pela questão do degelo, porque a Antártica tem uma quantidade de água fora da água, em cima do seu continente, e se essa água vir até os oceanos, isso pode ocasionar uma restrição da área terrestre, que seria quase holocaustico, vamos dizer assim, para a humanidade. Outro problema de emissão de gases sério que a gente tem
é a emissão de dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio que vão para a atmosfera, reagem com a água e, como vocês estão vendo aqui, formam ácido sulfúrico e ácido nítrico que precipitam, desfoliando plantas e matando peixes. Aqui um processo de desfoliação e aqui um processo de destruição de monumentos que estão expostos a essa chuva ácida que vem acontecendo no mundo afora. Gente, a camada de ozônio, felizmente, tem sido um processo de proteção, vamos dizer assim, eficiente que os órgãos internacionais e os encontros internacionais conseguiram, porque tínhamos problema com a camada de ozônio, uma camada de O3 que protege a gente contra a radiação ultravioleta. Essa camada era destruída por substâncias chamadas de CFC, compostos clorofluorcarbonados, presentes sobretudo nos aerosóis, que acabam atacando a camada de ozônio, abrindo a camada de ozônio e aumentando a incidência de UV sobre a crosta. Mas um tratado, né, que foi feito em Montreal, o Protocolo de Montreal de 1987, conseguiu finalmente mostrar para os países a necessidade de protegê-los, evitando essa emissão de CFC, e tudo deu certo. Agrotóxicos, no entanto, é um dos problemas sérios do agronegócio em larga escala. Né? Agrotóxicos são usados principalmente contra insetos, fungos e ervas daninhas, e são substâncias que são estáveis quimicamente, facilmente absorvidas por seres vivos e dificilmente destruídas e excretadas por eles. De modo que os agrotóxicos que são largamente aplicados em todo o mundo, e aqui particularmente no Brasil, olha a situação, que quanto mais escuro aqui pior, viu pessoal? Você vê que o pessoal do Sul, do Nordeste, do Mato Grosso, há uma emissão muito grande, um uso muito intenso de agrotóxicos para controle de pragas. E, como eu falei, esse agrotóxico é facilmente absorvido pelos seres vivos, está vendo? E dificilmente excretado e destruído por eles, fazendo um efeito chamado de bioacumulação. Você vê que o DDT, aqui no caso de clorodifeniltricloretano, é um inseticida cujo excesso foi para a água, acabou acumulando sobretudo nos animais de topo de cadeia. Eles são os que acabam sofrendo mais. Nós temos alternativas e esperamos sempre que essas alternativas sejam utilizadas. Né? Uma forma de substituir o uso, o emprego maciço do agrotóxico é a tentativa do controle biológico, que seria o uso de inimigos naturais para o controle de pragas. Um outro problema que eu queria discutir com vocês é o lançamento de esgoto nas águas. Por que esgoto na água é problemático? Porque enche de nutrientes na água, provocando um evento chamado de eutrofização, que leva a uma proliferação de algas, mas que leva também à proliferação de decompositores. E aí que mora o perigo. Por quê? Porque um excesso de decompositores na água faz com que ocorra um processo de sumiço do oxigênio, desoxigenação da água, levando à morte dos seres aeróbicos locais. E por fim, gente, precisamos cuidar do lixo. Né? O lixo que ainda em muito é depositado sobre terrenos e assim fica, os chamados lixões. Deveríamos estar substituindo pelo aterro sanitário, mas eu botei as duas figuras junto para vocês verem. Essa substituição tem um pequeno problema, que é dinheiro, e assim as prefeituras têm adiado esses custos em função de todas as crises recentes que a gente vem testemunhando. O aterro sanitário exige duas espécies de tratamento especiais, a do metano e a do chorume. O metano é um gás que é emitido durante o processo de decomposição anaeróbico, e o processo de formação do chorume é inevitável, que é um caldo escuro, ácido, que não pode infiltrar, então ele tem que ser tratado. Além disso, a área de aterro exige uma selação com uma manta de PVC e de argila especial para que não haja contaminação do lençol freático, ou seja, esse tipo de procedimento é mais caro e vem sendo adiado como forma de contenção de custo por diversos municípios brasileiros. Compostagem é uma outra forma de lidar com lixo orgânico, mas requer essa coleta seletiva, que seria pegar o lixo, né, restos de alimento, por exemplo, e usar em baias como essa, depois cobertos por palha seca, para que esse processo de decomposição se desse de uma outra maneira, protegida, formando adubo que poderia ser utilizado para novas plantações. E fica aí a dica, que é uma dica desde 92, que é a política dos 3 R's para diminuir o lixo, gente. Reduzir o consumo, reutilizar o que for possível e reciclar para que possa voltar aos meios de produção sem novas extrações no meio ambiente. Eu fui!